que a nossa incredulidade nos impede de viver um milagre pleno. Quando eu confio em Deus de uma forma total, eu vivo um milagre na totalidade. Mas se eu confiar em Deus de uma forma parcial, eu também vou viver o milagre de uma forma parcial. A Bíblia fala que Jesus estava reunido com uma multidão de pessoas, e muita gente estava ali porque precisava de um milagre. A grande verdade é que ninguém estava ali porque queria comer ou porque queria beber. Porque na verdade, com certeza deveria ter alguém ali que tivesse alguma dificuldade ou algum problema financeiro. Mas o que levava as pessoas até Jesus não era a falta de dinheiro, não era a falta de recurso. O que levava as pessoas até Jesus era a necessidade de algo sobrenatural. E a Bíblia vai dizer que aonde Jesus estava, uma multidão de pessoas lhe acompanhavam, porque eles precisavam de um milagre. E a Bíblia vai dizer que depois de muitas horas, de dias, Jesus ministrando e aquele povo acompanhando, Jesus olha para o povo e entende que eles tinham algumas necessidades, que não era só de milagre, algumas necessidades naturais. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: escuta, esse povo já está com a gente há muito tempo, e se eles forem para casa sem se alimentar, eles vão desfalecer pelo caminho, e eles não vão dar conta de chegar em casa. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, mas aonde a gente vai arrumar comida para dar para todo esse povo? Porque ali havia uma multidão, a Bíblia fala que eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente for fazer a conta de que esses homens fossem casados e cada um tivesse pelo menos um filho, o que é muito difícil, porque quem já foi em Israel vai entender o que eu estou falando, porque se tem uma coisa que judeu sabe fazer, é filho. Irmão, chega a dar desespero. Você anda lá, é aquela fileira de criança. É muito difícil um judeu ter um filho só. Mas se nós fizéssemos a conta de que fossem casados e tivesse pelo menos um filho, estamos falando aí de quase 15.000 pessoas. E aí os discípulos olham e dizem assim: Senhor, onde que a gente arruma comida para esse povo? A Bíblia diz que no meio daquela multidão tinha uma criança. Aquela criança tinha 5 pães e 2 peixes. Quando a criança ouve o que estava sendo falado, a criança, com muita pureza de coração, ela chega para um dos discípulos e diz: escuta, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão enorme? Você há de convir comigo que talvez se fosse um de nós teríamos até vergonha de dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixes para, dentro da nossa matemática, quase 15.000 pessoas comer. Mas aquela criança foi voluntária, e quando aquela criança oferece aquele alimento, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele dá graças ao Pai e ele começa a repartir. E quando ele começa a repartir, algo sobrenatural começa a acontecer, porque a Bíblia vai dizer que aquele pão começa a se multiplicar, aquele peixe começa a se multiplicar, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que todos comeram até ficar satisfeito, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Me explica que matemática é essa, que com 5 pães e 2 peixes você alimenta uma multidão desse tamanho e ainda sobra 12 cestos? Tem explicação? Tem lógica? Presta atenção. A Bíblia vai contar que depois dessa houve uma segunda multiplicação. Quando acontece essa segunda multiplicação, tinha menos gente. Eram quase 3.000 homens, fora mulheres e crianças, quase 4.000 homens. Se a gente fizer a mesma matemática, de que eles fossem casados e tivessem uma criança, digamos que fosse 12.000 pessoas, 3.000 pessoas a menos. Dessa vez tinha 7 pães, e a Bíblia vai dizer que tinha alguns peixinhos. Se está dizendo alguns no plural, é porque era mais de um, porque para estar no plural tem que ser mais de um. Eu estou enganado. Eu só estudei até a 7ª série, mas eu aprendi que para ser plural tem que ser mais de um.
Ou aprendi errado? Tá certo? Tem que ser mais de um para ser plural? Tá. Então a Bíblia fala que foram 7 pães e alguns peixinhos. Só que esses pães e esses peixinhos, quem levou foi os discípulos. Os discípulos entregam na mão de Jesus. Eles vão no barco pegar o que eles tinham e colocam na mão de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus faz a mesma coisa. Ele dá graças ao Pai, todo mundo come, fica satisfeito, mas só sobra 7 cestos. Aí eu fiquei pensando, na primeira multiplicação tinha mais gente, menos comida e sobrou mais. Na segunda, menos gente, mais comida e sobra menos. E aí a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto que agora os discípulos vão embora e eles esquecem de levar do pão que havia sido multiplicado. E quando eles entram dentro do barco, eles não têm dentro do barco consigo senão um pão. A minha pergunta para você é: se Jesus mandou eles pegarem os pães que estavam no barco e levar para ele, o que esse pão estava fazendo dentro do barco? Se a ordem que Jesus deu foi para eles pegarem os pães e levarem para lá, aí eu entendo que a nossa incredulidade nos impede de viver um milagre pleno. Quando eu confio em Deus de uma forma total, eu vivo um milagre na totalidade. Mas se eu confiar em Deus de uma forma parcial, eu também vou viver um milagre de uma forma parcial. Eu quero convidar você a confiar em Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque quando você confia pela metade, o milagre também vem pela metade. Mas se você confiar por inteiro, o milagre também vem por inteiro. Aquela criança com pureza de coração, tudo que ela tinha, ela colocou na mão de Jesus. E sabe qual é a nossa dificuldade? É quando a gente tem 5 pães e 2 peixes, acreditar que se a gente colocar na mão de Jesus, Ele vai multiplicar e vai fazer o milagre. A gente tem essa dificuldade. A gente vive essa guerra. Quando Deus pede alguma coisa pra gente, a gente pensa primeiro em tudo que a gente tem que resolver, e a gente chega à conclusão de que a gente não pode fazer ou não dá conta de fazer. Presta atenção. Você tem uma oportunidade nessa noite de tocar o coração de Deus para viver o milagre da multiplicação. E esse milagre acontece quando eu confio em Deus de uma forma integral. Nós vamos orar ao Senhor agora, e você vai entregar a Deus o teu dízimo, a tua oferta. Eu quero dizer para você que está vivendo um momento difícil na tua vida, cuidado com o que você promete para Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está num momento de agonia e a gente promete coisas que a gente não vai dar conta de cumprir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebo muitas pessoas aqui no final do culto, desempregadas, que falam assim para mim: pastor, ora para Deus abrir uma porta, porque eu fiz um voto com Deus, que se Deus abrir a porta, o primeiro salário eu vou dar para o Senhor. Deus abre a porta, a pessoa nem volta na igreja, porque ela sabe que ela fez um propósito com Deus. Não foi comigo. Eu nem lembro quem é a pessoa, porque eu oro por tanta gente aqui, irmão. Eu ando no meio da rua, as pessoas falam comigo, às vezes eu fico sem graça, porque eu não consigo memorizar o rosto de todo mundo. E às vezes as pessoas vêm falar com a gente tão empolgada, aí eu fico mais sem graça ainda. Porque como que eu vou falar para a pessoa, não lembro o seu nome? Mas é difícil para a gente lembrar de todo mundo. Só que o propósito não é comigo, o propósito é com Deus. E aí você vê essas pessoas daqui a pouco voltar a estaca zero. Esses tempos atrás eu fui na cidade de Taubaté, e Deus me usou para um camarada lá que foi mandado embora do banco porque roubou. Ele era gerente do banco e roubou. Foi mandado embora por justa causa. Um gerente de banco, César, que é mandado embora porque roubou, algum outro banco contrata ele? Contrata? Deus falou para mim que ia botar ele dentro do banco de novo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu sei que o senhor gosta de mim, mas isso é impossível. Eu estou queimado no banco. Banco nenhum me recebe. Eu falei: mas Deus falou para mim que você vai voltar a trabalhar no banco, e vai voltar a ser gerente.
Aí ele falou para mim, essa mesma loucura. Ó, o senhor está falando que eu vou voltar para o banco. Ó, se eu voltar para o banco, primeiro salário, vou fazer um pix para o senhor, o que eu ganhar de salário é seu. Falei, tá bom. E outra coisa, nunca fui dizimista na minha vida. Mas se Deus abrir a porta, eu vou ser dizimista. Todo mês eu vou devolver a parte que é de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus fez um rebuliço. E ele não só voltou a trabalhar no banco, mas foi para um dos bancos mais rigorosos que existe aqui no Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. E quem já trabalhou lá sabe do que eu estou falando. E ele voltou para ser gerente geral. Sumiu. Desapareceu. Trocou até o número de telefone. Passou-se algum tempo. Ele me ligou chorando. O que aconteceu, meu filho? Ô, pastor, ora por mim. Fui mandado embora. Olha para quem está do teu lado e diga, enquanto você obedece, diga, a porta que Deus abriu permanece aberta na tua vida. Diga, mas o dia que você desobedece, a porta que Deus abriu, Ele mesmo fecha, por causa da desobediência. Glória a Deus. Então presta atenção, não promete nada para Deus no desespero não. Sabe por quê? Porque Deus pode te abençoar. E Deus não precisa que você prometa nada para Ele para te abençoar. Deus não precisa que você faça nenhuma promessa de retardado, nenhuma promessa de desesperado. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é abençoar a sua vida. Deus não precisa que você fale para Ele, Senhor, eu vou te dar o primeiro salário. Deus não precisa disso. Deus não precisa que você prometa nada para Ele. Sabe por quê? O desejo de Deus é que você viva bem, irmão. O desejo de Deus é que você seja abençoado na terra. O desejo de Deus é que a porta na tua vida se abra. Só que às vezes no desespero a gente fala o que não deve. E aí depois a gente fica refém daquilo que a gente falou. Eu não sou refém do que eu penso, mas eu sou refém do que eu falo. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Porque depois que eu falo para consertar o que eu falei, a coisa é estranha.